Tudo o que se faz no mundo, se faz por uma esperança. Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, IECLB. Uma história de esperança que se faz presente em cada um de seus membros, reunidos em 3.000 comunidades e pontos de pregação, do extremo norte ao extremo sul do Brasil, formando uma igreja nacional e multiétnica. Uma história que iniciou há 180 anos. 1824. 2 grupos de imigrantes alemães chegavam ao Brasil, fundando colônias em Nova Friburgo, Rio de Janeiro, e São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Junto com os primeiros protestantes de Nova Friburgo, veio o pastor Friedrich Sauerbrunn. Em novembro do mesmo ano, chegou ao sul o pastor Johann Ehlers. No final desta década, os imigrantes chegaram também ao estado de São Paulo, a São Pedro de Alcântara, em Santa Catarina, e a Rio Negro, no Paraná. Na década de 1840, Santa Isabel, hoje Domingos Martins, no Espírito Santo, recebeu também alemães. Na década seguinte, chegariam os primeiros imigrantes em Minas Gerais, na cidade de Teófilo Otoni, e em Santa Catarina, a partir de Joinville e Blumenau. Os primeiros luteranos no Brasil enfrentaram dificuldades e muito trabalho, mas sempre mantiveram a fé em dias melhores. Era o início das comunidades que hoje formam a IECLB. A maioria das novas colônias recebia visitas esporádicas de pastores ordenados. Entretanto, elas constituíram diversas comunidades eclesiais autônomas, que escolheram suas lideranças espirituais, mantiveram sua fé evangélica e a transmitiram a seus descendentes. No Brasil Império, a religião católica era oficial. Os protestantes eram tolerados, porém não tinham os mesmos direitos. Podiam se reunir em cultos, mas não lhes era permitido possuir templos com torres e sinos. Os direitos iguais viriam apenas em 1889, com a proclamação da República. Em 1861, a Sociedade Missionária da Basileia passou a designar pastores para o Brasil. O Conselho Superior Eclesiástico de Berlim indicou o pastor Dr. Hermann Burkhardt, que chegou a São Leopoldo em 1864. A seu pedido, Friedrich Fabre criou a Sociedade Evangélica de Barmen, entidade que mais enviou obreiros ao Brasil no século XIX. Em 1886, no Rio Grande do Sul, foi constituído o Sínodo Rio-Grandense, presidido pelo pastor Wilhelm Rotermund. Em 1905, em Estrada da Ilha, Santa Catarina, foi criado o Sínodo Evangélico Luterano de Santa Catarina, Paraná e outros estados do Brasil, a partir do trabalho iniciado pelo pastor Otto Kurr, enviado em 1897 pela Associação Luterana da Caixa de Deus. No ano de 1911, em Blumenau, surgiu a Associação Evangélica Alemã de Comunidades de Santa Catarina. Em 1912, foi criado o Sínodo Evangélico do Brasil Central, em assembleia realizada no Rio de Janeiro. Em 26 de outubro de 1949, os 4 sínodos uniram-se formando a Federação Sinodal, que em 1954 acrescentou o nome Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. A partir de meados do século XX, formaram-se comunidades luteranas no Centro-Oeste, no Norte, especialmente Rondônia, e em menor grau no Nordeste, transformando a igreja numa entidade de abrangência nacional. O trabalho comunitário de mulheres e entre mulheres é marcante nas comunidades luteranas. Em 1899, na cidade de Rio Claro, São Paulo, foi criada a primeira oase do Brasil, Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas. Em 1939, foi criada em São Leopoldo a Casa Matriz de Diaconisas. Por influência da colonização teuto-evangélica, a atuação da igreja se estendeu à educação formal, gerando centenas de escolas comunitárias. Em 1909, foi criado o Seminário Evangélico de Professores junto ao Asilo Pela Betânia, em Taquari, Rio Grande do Sul, transferido na década de 20 para São Leopoldo.
A partir de 1954, denominou-se Escola Normal Evangélica, que resultou no atual Instituto de Educação Ivoti. Para a formação de pastores no Brasil, em 1946, foi criada em São Leopoldo a Escola de Teologia. Ser um evangélico luterano é vivenciar a liberdade cristã, dedicada a Deus e ao próximo, seguindo os princípios de Lutero. Justificados por Deus através da fé, somos libertos de todos os pecados. Somos livres da consciência presa à eterna autodefesa e autojustificação pela ação graciosa de Deus. Assim, nos inserimos ativamente no mundo, assumindo a cidadania e responsabilidade social e política. O símbolo da IECLD traz a cruz sobre o globo, afirmando que Jesus Cristo é o Senhor do mundo. A cruz lembra que Cristo morreu em favor de cada um de nós, mas que Ele e seus ensinamentos permanecem vivos. O globo indica que esses ensinamentos devem ser divulgados em todos os lugares. O contorno no formato das colunas do Palácio da Alvorada simboliza que vivemos a mensagem de Cristo no Brasil.